Sob o patrocínio da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, TCE, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, está entrando no ar o programa Pinga Fogo. Você pediu e ele voltou. Aê! Fogo pra todo lado, era brasa viva e que poder eu quero. Muito boa tarde, está no ar o programa Pinga Fogo e hoje a gente encerra esse ciclo de entrevista aos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil da seção Mato Grosso do Sul. Eu converso hoje com o advogado Alexandre Bastos, que tem 18 anos de atuação aqui em Campo Grande. Advogado, por que o senhor quer ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Mato Grosso do Sul? Então, primeiro, cumprimento a todos os telespectadores e quero dizer que a pretensão de ser presidente já é algo de extremo orgulho para todos nós. A advocacia é exercida de maneira muito apaixonada por nós e a mera pretensão da presidência do exame, da OAB, é algo que nos deixa assim muito orgulhoso de maneira positiva. E queremos presidir a Ordem para tentar contribuir com aquilo que eu acho que os dirigentes até hoje ainda não conseguiram fazer. É evidente que o mundo é feito de evolução, mas nós pensamos que algumas coisas estão ainda pendentes. E nós precisamos de um projeto absolutamente independente na sua concepção política, para que a Ordem possa, de fato, servir de proteção e de amparo aos advogados do Estado de Mato Grosso do Sul. O advogado Alexandre Bastos traz em sua logo durante a campanha Renova a Ordem, mas o advogado faz parte da base da atual gestão. Como é que o senhor pretende renovar a Ordem? Bom, a ideia da renovação é por conta do contexto político de formação do grupo que pretende dirigir a Ordem. A gestão que se encerra, ela é liderada por pessoas que estão ao comando da Ordem há muitos anos, os líderes da Ordem. Nós somos todos operadores da Ordem, não é? Uma porção de advogados. Mas tanto a gestão que se encerra, quanto os grupos que estão pretendendo disputar a eleição, que disputam conosco, eles representam, na verdade, lideranças que estão há 25, 30 anos no comando da Ordem. Essas lideranças é que o processo de renovação deve alcançá-las. A Renova a Ordem é uma chapa que nasceu espontaneamente por meio da ideia, da vontade dos advogados e advogadas que a compõem, sem nenhuma imposição, sem escolha pessoal pelo líder deste ou daquele cargo. Não é uma chapa onde existem prepostos. Os advogados que ali estão todos representando a si próprio, cada qual no seu seio de trabalho, cada qual no seu segmento, na sua coletividade de atuação no mundo jurídico. Vamos falar um pouco da anuidade, já que é um tema bastante pautado dentro das entrevistas. Como que o senhor pretende trabalhar com esse tema? Esse é um tema recorrente em todas as eleições e nos causa muita curiosidade. Eu pretendo, na qualidade de presidente da OAB, acaso eleito, abrir essa questão, mas num formato econômico. O número de contribuintes da Ordem, que são os próprios advogados que se inscrevem, ele só aumenta a cada ano. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um incremento de quase 50% desses contribuintes. Isso faz com que a Receita tenha um expressivo crescimento. E nós não temos notícia de que as despesas da Ordem, os serviços prestados pela Ordem, cresçam na mesma proporção. Portanto, é impossível que esse número e que essa anuidade não possa ser reduzida. A anuidade da OAB do Mato Grosso do Sul é hoje a 3ª ou 4ª mais cara do país. E, portanto, o nosso compromisso é, reabrindo o sistema de cálculo da anuidade, nós possamos fazer o equilíbrio entre receita e despesa, e é quase certo de que não só congelamento, como se fala, mas redução absoluta. Porque, eu insisto, o número de contribuintes ele cresce de maneira geométrica e o número de despesas não. O senhor falou o número de crescimento. Quais são suas propostas para esses novos advogados que vêm cada dia entrando no mercado de trabalho? Primeira proposta, sem a qual eu acredito que não existe como exercer a advocacia. E isso não é só para o advogado que está ingressando no mercado, mas o advogado que já milita há um bom tempo também. Todos sofremos do mesmo mal. Nós precisamos resgatar o respeito da advocacia diante da sociedade. Sociedade lato sensu. Nós precisamos resgatar o orgulho do exercício da profissão da advocacia. Porque o advogado hoje, infelizmente, tem a sua entidade respeitada em alto nível de respeito, a própria OAB, mas infelizmente quando se pergunta ao povo a opinião do advogado como profissional, esse respeito não é na mesma proporção e no mesmo tamanho.
Eu preciso de resgatar o respeito, porque respeitado eu consigo exercer a minha profissão. O advogado novo... E como o senhor irá resgatar? E nesse ponto nós voltamos a falar do processo político. Nos últimos anos a ordem teve vinculações pessoais, partidárias, governamentais, que fizeram com que seus dirigentes fossem maior do que a própria entidade. Então, toda vez que um dirigente que tem uma veia política muito forte, que se projeta nisso, quando ele vai se relacionar com a sociedade ou com os poderes, as autoridades, quando se relacionam com ele, não estão se dirigindo ao presidente da ordem ou ao dirigente da ordem. Estão se dirigindo a essa ou aquela autoridade. Estão se dirigindo a esse ou aquele tronco familiar. E isso faz com que nós não consigamos impor o respeito. O judiciário, da mesma forma. A ordem precisa tão somente de ter a cara da advocacia. E para poder gerir a ordem, nós precisamos de um grupo de advogados e tão somente advogados. E até porque é bom lembrar que a Ordem dos Advogados também não só representa a classe dos advogados, mas também como o cidadão campograndense, cidadão sul-mato-grossense. Especialmente falando isso. Além dessas bandeiras que são coletivas, que interessam para a sociedade e que a ordem faz a defesa, nós não podemos esquecer que quase tudo que se pede numa eleição de ordem, quase tudo que os advogados reclamam por melhoria, sempre, o resultado disso vai ser revertido para a população. Porque é importante a gente lembrar que o advogado ele vai a juízo representando o cidadão. Eu tenho 18 anos de atuação e devo ter ido a juízo em causa própria 2 ou 3 vezes. Nós postulamos em nome da sociedade. Então, quando nós pedimos algo, quase sempre o benefício é direto para a sociedade. É ela que merece uma justiça mais rápida, é ela que merece a seriedade na atuação, é ela que merece um trabalho ético, reto e disciplinado. Doutor Alexandre Bastos, quais são suas propostas para os advogados que estão no interior do Estado? Bom, é um outro problema muito sério. Entra a eleição, sai a eleição da ordem e o discurso é sempre o mesmo. Vamos interiorizar a ordem, vamos levar para o interior benefícios assistenciais, benefícios da área da educação pela ESA. É sempre o que se fala. Nós temos uma intimidade muito forte com o interior do Estado. E o advogado do interior ele é tão desassistido quanto o advogado aqui da capital, que não é revestido por nenhum tipo de sobrenome famoso ou um patrocínio de um grupo econômico externo forte. Portanto, é para essa advocacia silenciosa, mas majoritária, que nós imaginamos que vamos levar a ordem. Para o interior especificamente, pode parecer uma coisa que não seja tão relevante, mas os advogados do interior não têm os programas de acesso a medicamentos e a livros que nós temos aqui na capital. Nem isso o interior conta. Então eu penso em descentralizar, dando para subseções autonomia financeira e gerencial e levando, através da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, levando cursos presenciais que os advogados da cidade tenham escolhido tema e dia, porque hoje nem isso o advogado do interior pode escolher. Eu estou conversando com o último candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Mato Grosso do Sul, o advogado Alexandre Bastos. Doutor, vamos falar um pouco mais aí dessa OAB, a política, cortar esse ícone como o político. Quando a gente fala numa OAB, a política, a partidária, nós temos que interpretar da seguinte forma: a ordem tem que se relacionar com todos os poderes e com todas as autoridades indistintamente. Em todos os segmentos do Estado existe a área de atuação dos advogados e, consequentemente, da OAB. O que nós não podemos permitir é a vinculação pessoal com um projeto partidário ou com um governante. É isso que se fala quando se quer uma ordem absolutamente independente. Então, relacionamento sim, com todo e qualquer área do poder. Interdependência sim. Agora, de forma alguma, hipótese alguma, relacionamento privilegiado ou vetado por conta das opções pessoais do dirigente. Este é o programa Pinga Fogo, ainda tem mais um outro bloco para a gente conversar aqui com o advogado Alexandre Bastos. Outras questões também iremos abordar durante essa entrevista. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já. Aê! Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço.
Voltamos com o programa Pinga Fogo. Fogo pra todo lado. Era pra... Estamos de volta com o programa Pinga Fogo. Eu estou conversando com o advogado Alexandre Bastos, que é um dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional Mato Grosso do Sul. Doutor Alexandre, gostaria que o senhor falasse para a gente do processo de escolha do 5º Constitucional. Bom, esse é uma questão polêmica que envolve a nossa ordem. E 5º Constitucional, para quem não sabe, é a forma como advogados, com militância por um bom tempo na advocacia, pode integrar tribunais do Brasil, tribunais superiores e tribunais estaduais. Uma parte dos tribunais é destinada à advocacia e ao Ministério Público. Hoje, o sistema é feito de maneira indireta, a escolha dos advogados. O Conselho Estadual escolhe 6 nomes, 6 advogados, submete isso ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso da vaga, e o governador ou o presidente da República escolhe um nome, depois que os tribunais retiram 3. É um processo de escolha indireta. O que nós estamos defendendo é que esse processo seja feito de forma direta. Então, portanto, nós defendemos a eleição direta para a vaga do 5º Constitucional. O advogado que pretender ocupar uma vaga de desembargador, ele deve, primeiramente, pedir para a sua categoria e dizer aos advogados que quer e pretende ocupar aquela vaga. Passar por uma eleição direta, recebendo o voto dos advogados e depois ser sancionado, homologado, escolhido pelo Conselho Estadual. É importante dizer que isso é possível, isso não depende de alteração de lei, isso pode ser feito aqui na seccional do estado de Mato Grosso do Sul, como já acontece em outros 3 estados do Brasil que adotaram essa prática e, pelas notícias que tenho, jamais vão voltar ao sistema anterior. Já falando em estados, eu gostaria que o senhor dissesse, caso eleito, como será o seu relacionamento com os outros poderes? Esse é um ponto fundamental para quem preside a ordem, e eu acho que é um dos problemas que nós vemos enfrentando o decréscimo de prestígio da advocacia nos últimos anos. Parte disso decorre do erro pelo qual os governantes se relacionam com a ordem. Essa é mais uma razão que nós dizemos que a direção da ordem ela tem que ser absolutamente independente. Ela não pode ter traços políticos, relacionais, comerciais, familiares com membros de poder. Nós temos que ter uma entidade independente para que o relacionamento seja feito de maneira reta, horizontal e com toda e qualquer esfera de poder. A ordem não pode escolher qual é o nível e qual é a instância e qual é o tipo de autoridade que ela vai se relacionar. Para presidir a ordem, nós pretendemos nos relacionar com todos os dirigentes. E para isso, pelo fato de que esse projeto Renova a Ordem não é concebido a partir do apadrinhamento ou da opção pessoal de um ou outro governante ou membro de poder, eu acho que nós vamos conseguir exercer isso de maneira plena e eficaz. Diante disso que o senhor está falando, gostaria que o senhor comentasse para a gente dessa última entrevista do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Joaquim Barbosa foi escolhido presidente do STF recentemente e, portanto, vai presidir também o CNJ nos próximos 2 anos. A entrevista que ele concedeu, ele abordou vários aspectos do direito. Eu acho que dos mais relevantes para nós nesse momento é a frase que o ministro disse que no Brasil coisas absurdas são tidas como as mais naturais, citando o exemplo de mulheres e filhos de juízes que atuam nas cortes onde os seus parentes atuam. Isso, dependendo do caso, segundo o ministro, e analisado sob a luz do devido processo legal, pode ferir a equiparação de armas que o juiz deve considerar as partes. Das agonias e dos problemas que temos, não só no Estado, mas em outros rincões desse Brasil afora. E eu acho que o ministro deu o tom e me parece que essa discussão deve vir à tona agora, daqui para frente, com muita força. Assim como há 10 anos atrás, discutiu-se muito o nepotismo. E hoje, isso é passado e ele foi banido do Estado brasileiro. Caixa de Assistências aos Advogados. Recentemente teve uma grande repercussão, um desvio de uma quantia bastante relevante. Quais são suas propostas para essa Caixa dos Advogados, Caixa de Assistências aos Advogados? Bom, seria simples a missão da Caixa se ela fizesse aquilo que o nome dela diz, Caixa de Assistência. Efetivamente, nós não temos assistência aos advogados que são filiados à ordem. A Caixa de Assistência, ela se limita a ser gestora de um plano de saúde, com pequenas e tímidas atuações no campo assistencial. Nós precisamos encarar de vez que o advogado,
ele não tem sistema de aposentadoria, ele não tem sistema alternativo de remuneração. A advocacia não é bico, a advocacia é função, é profissão única. E, portanto, eu tenho que ter o braço assistencial para socorrer aquele advogado que momentaneamente perde a sua capacidade econômica e acaba ficando na situação de hipossuficiência. A Caixa de Assistência, portanto, deve promover assistência. Falando em assistência, como o senhor pretende trabalhar na questão da qualificação deste profissional? É outro desafio grande, especialmente para os advogados em início de carreira. Na faculdade aprendemos diversas matérias, mas a população pode até não prestar atenção, mas não existe faculdade de advocacia, existe faculdade de direito. Aquele que se forma na faculdade de direito, ele é bacharel em ciências jurídicas, ele não é advogado. O advogado é aquele que é aprovado no exame de ordem. Então, eu acho que a ordem está devendo muito para essa faixa de pessoas, porque eu preciso de recebê-los na profissão e oferecer para eles cursos mínimos, presenciais, evidentemente, que possam lhes preparar para a função. Questões comerciais, como elaborar um contrato com o cliente, questões de como fazer uma procuração bem feita para não render problemas éticos posteriormente. Essas questões do dia a dia, cotidianas, que a faculdade infelizmente não leva, eu acho que a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, ela tem que levar isso para o jovem advogado, para que ele possa entrar no mercado com um mínimo de amparo. E se a ordem quer cobrar a anuidade de todos, e uma anuidade bem cobrada, portanto ela deve oferecer serviços dessa natureza. Estamos conversando aqui com o advogado Alexandre Bastos, que é um dos candidatos à presidência da OAB Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que o senhor, dentro de suas propostas para a presidência, gostaria que o senhor elencasse um que o senhor acha primordial e a principal. Olha, de tudo que nós estamos perseguindo e durante toda essa campanha ficou muito claro o seguinte: por mais que se façam propostas, por mais que se quantifiquem 15, 20, 30, 70 propostas, a coisa mais importante no momento é resgatar o respeito pela profissão do advogado. Nós precisamos de mostrar para a sociedade que a OAB, que ela tanto respeita, porque respeita muito, é a ordem dos advogados do Brasil. Porque hoje nós chegamos num momento em que a impressão que dá é que a sociedade não sabe que a OAB congrega os advogados. Porque a imagem social do advogado, ela perdeu prestígio nos últimos anos. E para o advogado que não foi bem nascido, para o advogado que não tem um belo sobrenome, ou para o advogado que não teve a sorte de ter um cliente famoso e notório, a advocacia está cada vez mais difícil. E, portanto, só levando respeito para esse advogado, respeito de todos que lidam com ele, respeito dos servidores, respeito dos magistrados, respeito da sociedade, é que o advogado pode dar conta de exercer sua profissão de maneira digna e firme. Bom, outras perguntas teríamos para fazer aqui, mas o tempo tem que ser igual para todos os candidatos. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no terceiro bloco o advogado vai fazer suas considerações finais. É 1 minuto e já volto. Aê! Alô galera, aqui é o Edson. Aqui é o Hudson. E nós também estamos aqui na sua TV na internet, UH News, é nóis. E esse amor é azul como o mar azul, Como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. E como um milagre que tanto esperei, é a garota que sempre sonhei, azul, tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São 1000 loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul, e como a chuva pintada de azul, sempre será. Você que tá aí, levanta a mão e vambora assim. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor.
E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão, azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão, azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Um show de serviços é aqui na Pneus Porã, uma loja ampla e moderna com enorme variedade de rodas e pneus para todos os carros, além dos serviços de alinhamento, balanceamento, freios e suspensão com uma equipe técnica especializada. Pneus Porã, em Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Aê! Voltamos com o programa Pinga Fogo. Gostaria de agradecer a presença aqui do advogado Alexandre Bastos por ter concedido, sei que o tempo é curto, correria, final de campanha, agradecer por ter vindo até aqui e deixo as câmeras do H-News à sua disposição. O senhor tem 5 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço a chance. É um importante instrumento de divulgação, um instrumento de mídia livre das amarras dos veículos tradicionais e, portanto, para nós, que fazemos uma campanha justamente com o mote da independência, é muito importante poder falar aqui para o H-News. Quero dizer que a campanha se aproxima do fim e nós estamos muito satisfeitos com o que aconteceu até aqui. Nós provamos para as estruturas tradicionais que a OAB e que a advocacia não aceitam mais a imposição de cabrestos. Os advogados são livres inclusive para montar os seus times políticos, são livres para escolher as bandeiras políticas que mais lhe convém. Essa liberdade é manifestada justamente pela possibilidade de registro de chapa de um time, de um projeto tal qual o Renova a Ordem. Isso é motivo de muito orgulho para nós todos. Mais ainda, entendemos que a sociedade deve prestar atenção toda vez que a OAB se reúne para fazer o seu processo eleitoral. É importante que a sociedade entenda que todos os pleitos da advocacia, ou quase todos os pleitos, na verdade acabam revertidos em processo de progresso, evolução e pontos positivos para a própria sociedade. Nós somos aquele que vamos a juízo, que pedimos em nome de alguém. É o advogado quem faz isso. A nossa força e a capacidade de postulação é tão importante que um juiz e um promotor, quando tem o seu direito ofendido, por exemplo, ele não pode postular em nome próprio. Ele precisa também, e sobretudo, ele precisa, para a sua defesa ser bem elaborada, de um advogado. Então somos nós que temos a missão constitucional de ser porta-voz da sociedade. É por isso que o que nós pleiteamos na nossa eleição, é o que nós pretendemos impor na nossa ordem, que é uma gestão absolutamente democrática e independente, é de interesse da sociedade. Porque a ordem acaba sendo um dos lugares onde a sociedade pode contar com a garantia do equilíbrio do Estado de Direito, com a garantia da equiparação de forças, para que as forças tradicionais, que geralmente movimentam e coordenam e controlam as forças políticas do Estado, por sobre a ordem, elas não podem ter comando. E, mais uma vez, lembrando o que já falei no bloco anterior, a missão precípua do dirigente da ordem é fazer com que o advogado tenha orgulho de exercer a advocacia. E pretendemos, com isso, fazer com que a OAB seja a grande defensora da instituição advocacia. Porque nós, advogados, nós damos conta do nosso trabalho. Nós percorremos o prazo, nós corremos atrás do cliente, nós desenvolvemos tese, mas nós precisamos de uma entidade maior do que nós para nos defender diante dos poderes. Essa entidade deve ser a ordem, coisa que hoje ela não vem representando. Portanto, quero aqui finalizar dizendo que a Chapa Renova a Ordem tem o número 33 e que no dia 20 de novembro eu peço aos advogados, às advogadas que estão assistindo, e assim como as pessoas que também podem ter contato com outros advogados e que concordem com a importância de um projeto independente como o nosso, que nos ajudem e que votem, peçam o voto e dêem o seu voto para a Chapa Renova a Ordem número 33. Muito obrigado. Esse foi o programa Pinga Fogo, acompanhando as eleições na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. Até o próximo programa, o H-News, a sua TV na web. Aê!
esse fogo santo eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nesta noite o fogo descer.